Maicon, o senhor está em nosso meio? Pode abrir sua câmera e ativar seu microfone. Boa noite, paz e bem. Tudo bem. Boa noite. Boa Boa noite, seja noite. bem-vindo. Então, é com alegria que nós recebemos hoje o Frei Glaico Rosa, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Tive a graça de conhecê-lo em Brasília, no primeiro Encontro Nacional de Postuladores. O Frei Glaico, nascido no sul de Minas Gerais, e há 14 anos, está há 14 anos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Professou seus primeiros votos religiosos em 17 de novembro de 2023, emitiu sua profissão perpétua em 18 de dezembro de 2020 e foi ordenado presbítero em 28 de maio de 2022. Preglaico é graduado em gastronomia, filosofia e teologia, e com extensão em filosofia e teologia franciscanas. Pós-graduado em teologia e espiritualidade franciscana. Pesquisador de teologia mística e espiritual franciscana, com ênfase em Santa Verônica Giuliani, e em a geologia franciscana capuchinha. Administrador paroquial da quase paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco de Assis, em Frutal, Minas Gerais, Arquidiocese de Uberaba. É membro da equipe de animação da causa de beatificação do Servo de Deus, Gabriel, na província Capuchinha de Minas Gerais e para a Arquidiocese de Uberaba. Coordenador do Secretariado Nacional de Evangelização, Animação e Cooperação Missionária da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. E o Frei Glaico irá ministrar para nós, nesta noite, a palestra Frei Gabriel, o apóstolo da caridade no Triângulo Mineiro. Peço que os participantes possam desligar seus microfones para evitar interferência. Frei Glaico, boa noite, seja bem-vindo, e a palavra é do senhor. Bom, obrigado, Dom André, pela acolhida, obrigado pelo convite de estar aqui nessa noite para falar um pouquinho do Frei Gabriel. Eu preciso só contextualizar que eu não estou em casa, eu estou numa semana missionária em vista da ordenação presbiteral de um confrade, então é bem provável que algum cachorro comece a latir, algum carro comece a passar, mas, bom, isso não vai nos atrapalhar tanto assim. Eu preparei um material, vou tentar apresentar. Por favor, deem-me o retorno se verão. Conseguem vê-lo? Sim. Sim? Bom, eu venho então para dizer um pouco sobre o Frei Gabriel de Frazanó. Frei Gabriel é um frade capuchinho daqui, ele é italiano, né, mas trabalhou aqui em Minas Gerais, quando a província de Messina abriu a missão dos capuchinhos aqui em Minas Gerais. Eu vou contextualizar um pouco melhor isso. E é uma das causas abertas no Brasil, dentro da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. Se eu não me engano, hoje são cerca de 11 causas capuchinhas abertas no Brasil. A do Frei Gabriel, se eu não me engano, é a terceira mais recente. Depois dele, aberto em 2021, também foi aberta a causa de beatificação do Frei Nemésio, na província dos Capuchinhos do Rio de Janeiro, e depois, se eu não me engano, a do Frei Caetano de Messina, pela congregação lá no Nordeste do Brasil. Bom, o tema da palestra trata sobre essa identidade como o apóstolo da caridade do Triângulo Mineiro, região geográfica onde o Frei Gabriel atuou durante a sua vida missionária aqui em Minas Gerais. Então, para contextualizar essa questão da missão capuchinha em Minas Gerais, os capuchinhos já estão presentes em Minas desde o século XVIII. Eles chegaram no Brasil no século XVII, mas em Minas Gerais, sobretudo no século XVIII, cerca de 1715, 1717, vindos como missionários ambulantes e responsável pela catequização indígena nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, sobretudo. Vindos da Prefeitura Apostólica do Rio de Janeiro, entrando nas terras mineiras,
colaboravam com a catequização indígena, sobretudo no leste de Minas Gerais. Mas partindo para o oeste do estado, passando pelo sul, centro, região central, região histórica, partindo ali para o oeste de Minas Gerais, sempre foi terra de passagem dos freis na entrada para as missões. Por exemplo, há um frei na nossa história, Frei Eugênio Maria de Gênova, um dos grandes da época dos missionários ambulantes, que, tendo recebido a sua missão no Rio de Janeiro, de colaborar na catequização indígena em Cuiabá, sair de fato a pé, caminhando do Rio de Janeiro em direção a Cuiabá. Bom, nunca chegou no destino final, porque no tempo em que eles andavam, eles paravam, pregavam as missões, construíam o que precisava, reformavam o que precisava e continuava a missão. Numa dessa, ele parou em Uberaba e dali nunca mais saiu. Então, a presença nos sertões das Gerais ou nas montanhas de Minas, a presença histórica capuchinha é reconhecida pelas atividades realizadas em iniciativa social, mas também em favor da animação da vida espiritual e devota das pessoas. Há um estudo que diz da participação dos capuchinhos nesse incremento da devoção, o que hoje se conhece como devoção mineira, né? Do jeito de viver a religiosidade em Minas Gerais. Sobretudo ali no centro histórico, nas regiões do centro histórico, onde os capuchinhos colaboraram. Eu não acho que a gente pagou caro. Pelo que a gente comeu, entendeu? Alguma questão? Então, compreendendo essa participação inicial dos capuchinhos em Minas Gerais, depois, com a mudança do pensamento de missão também da ordem, com o ministro-geral Frei Bernardo de Andermann, a ideia era de cada província italiana uma missão. Você vai desligar para mim o som, tá? Você quer pôr o fone? Não. Em 1936, então, a província dos Capuchinhos de Messina abre uma missão conhecida como Implantatio Ordinis, em Minas Gerais. E os primeiros missionários chegam dia 6 de fevereiro de 1936 em Frutal, no Triângulo Mineiro. É daqui, desse contexto, que vem também a figura do Frei Gabriel, porque Frei Gabriel vem para Minas Gerais dentro dessa proposta missionária da província de Messina. Para a gente conhecer um pouco do Frei Gabriel antes da ordem, nascido 25 de fevereiro de 1907, na comuna de Frazanò, na Sicília, no sul da Itália. Antônio Macchi, né, era o seu nome de batismo. Era também o primogênito de uma família de 4 filhos do casal Salvatore Macchi e Maria Papa. Aos 7 anos, a sua mãe, Maria Papa, morre e o pai o leva, então, para um orfanato Santo Antônio de Pádua, na cidade de Messina. Esse orfanato foi fundado por Santo Aníbal Maria de Francia. E lá, Frei Gabriel fica dos 7 aos 15 anos, quando então pede admissão entre os capuchinhos. Em Messina havia, na época, uma província que era chamada Província dos Capuchinhos de Messina. A Sicília era dividida em 3 províncias, Messina, Palermo e Siracusa. É uma das primeiras províncias da ordem. Então, estando ali em Messina, os frades no santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia saíam pela cidade. Né? Então, é desse contato que o jovem Antônio Macchi vê os frades esmoleres que andavam pelas ruas de Messina a pedir esmolas. Né? Então, são os frades da questia, de pedir esmola. Metade da esmola era para o convento e metade já era distribuída mesmo pelas ruas onde eles andavam. Aqui é uma foto da comuna de Frazanò, né, da província de Messina. É uma cidade pequena sobre a montanha. Aqui é uma pintura antiga sobre o orfanato Santo Antônio, do lado da Basílica de Santo Antônio de Pádua, né, da congregação dos rogacionistas até hoje, né, fundado por Santo Aníbal. Depois que Gabriel foi admitido, Antônio Macchi foi admitido à vida capuchinha como irmão leigo, ele não era padre, né, não era frade clérigo. Ele veste o hábito da aprovação em 8 de dezembro de 1923 e recebe então o nome que o eternizará, né, Frei Gabriel, em homenagem ao arcanjo, e de Frazanò, em referência à sua cidade natal. Professa os votos religiosos em 9 de dezembro de 1924. De 24 a 36, ele residiu em vários conventos ali da província de Messina,
sempre trabalhando, né, naqueles serviços entendidos naquele tempo como ofícios de irmão leigo, na cozinha, na horta, na portaria, ou então responsável por pedir as esmolas. E o que antes havia encantado nos frades, visto pelas janelas do orfanato, agora passava a ser realidade também na vida dele. Esse é o santuário de Nossa Senhora de Pompeia, em Messina, né? Antiga cúria provincial dos Capuchinhos de Messina. Alguns anos atrás houve uma unificação das 3 províncias. Então deixou de existir a província de Messina, Palermo e Siracusa e passou a existir só a província dos Capuchinhos da Sicília. Frei Gabriel pertence à segunda turma de missionários, que chega em Minas em 19 de outubro de 1936. A primeira turma chegou em fevereiro de 36. Frei Gabriel chega na segunda turma. Ele é mais 3, são 4 que formam a segunda turma. Nos anos da missão em Minas, ele residiu nos conventos de Carmo do Paranaíba, Uberaba, Belo Horizonte e Frutal. Também aqui, como irmão leigo, dedicou seus trabalhos braçais, mas também a animação da vida devota do povo, né? Não perdeu jamais a identidade de frade Smoller, o que lhe garantiu também uma proximidade, uma liberdade, uma confiança junto às pessoas. Muito típico, muito claro e constante isso na identidade capuchinha, sobretudo na figura dos irmãos leigos, né? A forma com que os irmãos leigos têm acesso ao povo e por causa do pedir esmola, por causa dos seus trabalhos, havia uma certa similitude entre ele e o povo os reconhecia dessa forma tão mais próximos. Foi responsável pela construção da Igreja de São Francisco de Assis e a Capela de Santo Antônio, ambas na cidade do Carmo do Paranaíba. Auxiliou na construção da matriz e do convento da Pompeia, em Belo Horizonte. Em Uberaba, colaborou com Frei Odorico na construção de uma nova igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus e foi responsável também pela construção da igreja de São Judas Tadeu. Em Frutal foi a terra fecunda do seu apostolado, porque ali ele passou a maior parte da sua vida, né? Edificou o Asilo Pio XII, a Casa da Criança Santo Antônio de Pádua, a Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Assis, a primeira igreja de Nossa Senhora de Fátima e a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Tudo isso nas periferias da cidade, né? Em Frutal, quando o Frei Gabriel chega a Frutal e se depara com a necessidade de cuidado dos idosos, na época dele não só idosos, mas pessoas com deficiência também eram acolhidas no hospital, pessoas que eram abandonadas no asilo, né? Pessoas que eram abandonadas por suas famílias também eram acolhidas no asilo. Ali ele começa, então, essa construção do Asilo Pio XII. Para as crianças, um cuidado com a criança, as crianças que se encontravam órfãos, lendo também um pouco da sua própria história. Ali ele funda a Casa da Criança Santo Antônio. Por outro lado, havia um hospital, e esse hospital era um hospital, né, hoje a gente compreende assim, dito como particular. E as pessoas mais pobres não tinham acesso a esse hospital. Frei Gabriel abre a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia tem um fato muito engraçado que Frei Gabriel chama o bispo de Uberaba para abençoar a pedra fundamental do hospital e o bispo pergunta para ele, mas o senhor tem dinheiro para construir um hospital? E ele teria dito ao bispo, eu tenho 50 cruzeiros e a divina providência. Daqui 9 meses o senhor volte para abençoar o hospital pronto. Com 6 meses, o Frei Gabriel enviou uma carta ao bispo dizendo que ele já podia voltar, porque já tinha terminado o hospital e estava precisando abençoar logo, porque precisava funcionar. Junto, isso tudo numa rua. Hospital, asilo e casa da criança. Ali constrói a primeira igreja de Nossa Senhora de Fátima. Tudo isso nas periferias da cidade de Frutal. Do outro lado da cidade, na chamada Vila Operária, Frei Gabriel constrói a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E a igreja ele passa a construir a partir dos tijolos. Ele faz os tijolos e faz a igreja. Auxiliou ainda com Frei Teodósio de Castelbono na edificação da nova igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo, além de colaborar também na criação de postos de saúde e escolas rurais. Então, na redondeza, nas cidades hoje que faziam parte do município de Frutal, muitos postos de saúde, sobretudo nas áreas rurais, existem e existiram porque era iniciativa do Frei Gabriel, assim também como escolas rurais. Então, havia um cuidado nesse sentido. Frei Gabriel morre em 17 de abril de 1973, com 66 anos, e está sepultado em Frutal. Ele faleceu de úlcera gástrica e foi sepultado em Frutal, primeiro no cemitério municipal, depois
teve a transladação para a Capela Nossa Senhora de Fátima, aonde repousam hoje seus restos mortais ali. Já em vida, o Frei Gabriel gozava de muita amizade, de muito carinho do povo, justamente por esse jeito próprio de ser com o povo. E aí, o seu trabalho missionário não ficou só restrito ali em Frutal, por exemplo, onde ele tomou muito tempo da sua vida, onde ficou por muito tempo. E aí, quando nós fomos começar a procurar material histórico para compor a parte histórica do Tribunal do Inquérito, para ser enviado na fase diocesana, nós nos deparamos com um recorte de jornal, uma matéria de jornal, que trazia justamente esse título, Apóstolo da Caridade. E aí nós fomos, por curiosidade, começar a procurar mais isso e tratar sobre esse assunto. Até então que chegou a esse digamos, esse epiteto, né, como apóstolo da caridade no Triângulo Mineiro. Mas o que faz o Frei Gabriel como apóstolo da caridade do Triângulo Mineiro? Aqui está, por exemplo, o recorte do jornal que nós achamos. É uma matéria do jornal Tribuna Frutalense, de 19 de abril de 1985. Ele faleceu em 73, aqui é de 85, na data da transladação dos seus restos mortais do cemitério para a Capela de Fátima. E algumas coisas do recorte do jornal são muito interessantes. Diz o seguinte: Frei Gabriel, ser maravilhoso, puro, santo e piedoso, que passou por esta agradecida comunidade frutalense e aqui plantou para os pósteos e bem, como para os menos favorecidos pela sorte, as sementes da paz e do amor, através de suas obras perenes. Uma maneira de homenagear este santo frade é colocá-lo junto às suas obras. Outra maneira é continuar ajudando que suas obras se perpetuem. Então, mesmo depois do falecimento do Frei Gabriel, as obras continuaram existindo, existem até hoje, com exceção da Santa Casa de São Francisco de Assis, porque a prefeitura que cuidava dessa administração abriu, né, nos anos 2000, um hospital municipal que leva o nome do Frei Gabriel, e então passou todo o trabalho médico do antigo prédio da Santa Casa para o Hospital Frei Gabriel. E aí, como é que o Frei Gabriel cuidava dessa questão das obras? Como que ele conseguiu construir tanta coisa, em Frutal e fora, mas como que ele, sobretudo, cuidava disso? E aí, então, o que a gente chama hoje, a partir desse texto, de apóstolo da caridade. Né? O trabalho do Frei Gabriel jamais tomou contornos de uma obra assistencialítica ou de cunho político. Ao contrário, sempre se mostrou preocupado com a dignidade dos filhos de Deus. E por isso dedicou-se à caridade, virtude teologal perpétua. Tendo ele passado em sua infância e adolescência as agruras da vida, tende à compaixão pelo modelo de assemelhação e pela preocupação real que algo precisa ser feito. E a vida do frade Smoller lhe abre as portas não só das casas, mas também dos dramas humanos vividos nos mais variados meios sociais. Dessa forma, o que se lê lá em Mateus 25, de 32 a 40, quando que nós estivemos com fome, com sede, com frio, nu, preso, enfim, quando fizestes isso a um dos meus irmãos, os menores entre os meus, foi a mim que o fizestes, diz Mateus 25. É norteador para que a vida apostólica de caridade do frade seja reconhecida e como ele ficou conhecido entre as pessoas como o irmão de todos. Esse título, esse jeito de dizer do Frei Gabriel, o irmão de todos, também passou a ser o título do livro de um confrade dele, Frei Francisco Maria de Uberaba, que o conheceu e logo depois da sua morte já publicou um livro narrando, contando a história dele, os feitos dele, né? Já no franciscanismo a gente diz dos fioretes, né? As florinhas, as historinhas dos feitos do Frei Gabriel. Então, passou a ser conhecido também como o irmão de todos. Então, esse jeito de lidar com o cuidado das obras, mas não só, e a partir do cuidado com o drama humano, né, como lidar com os dramas humanos, isso fez com que o Frei Gabriel ficasse conhecido como essa questão de apóstolo da caridade, disposto a viver a partir da caridade e disposto também a assemelhar-se aos dramas humanos vividos pelas pessoas e entender que algo precisa ser feito. E esse algo é feito não por ideologia política, não somente por dimensão assistencialista, e, sobretudo, uma coisa muito importante que vale contextualizar
nós estamos, vou dizer agora, do Triângulo Mineiro, mas o Triângulo Mineiro teve, em certo tempo, muita influência do espiritismo kardecista, pela figura de Chico Xavier. Então, a ideia que se tem da prática da caridade como libertadora do ciclo de reencarnação não é a mesma da prática da caridade cristã reconhecida em Frei Gabriel. Então, essas ideologias, essa mentalidade política, assistencialista, enfim, isso não é percebido no Frei Gabriel. Mas, pelo contrário, há uma compreensão, de fato, da virtude da caridade e que isso precisa ser feito. E aí, por que do Triângulo Mineiro? Bom, o território que hoje se compreende como província eclesiástica de Uberaba, a Arquidiocese de Uberaba, Diocese de Uberlândia, Diocese de Tuiutaba e a Diocese de Patos de Minas, nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a chegada dos frades constituía uma só diocese. Esse território todo compreendia a Diocese de Uberaba. E essa foi, então, a área de atuação do Frei Gabriel de Frazanó. Vejam, a cidade de Carmo do Paranaíba está lá onde aqui está mostrado a diocese, a região, a microrregião de Patos de Minas. Somente Belo Horizonte que destoa um pouco do Triângulo Mineiro, mas a passagem do Frei Gabriel por Belo Horizonte foi muito breve e há um único registro documental dessa passagem de uma foto tirada dele no meio da construção do convento da Pompeia em Belo Horizonte. Porque os registros, sobretudo do livro de tombo, da paróquia e do convento, quando citam os irmãos leigos que trabalharam na construção, cita os irmãos leigos, e não diz o nome de nenhum. Em contrapartida, os nomes dos irmãos clérigos estão todos, a alcunha toda. E ali nós encontramos uma foto que comprova a estadia de Frei Gabriel ali naquele período em Belo Horizonte. Diferente disso, Frei Gabriel viveu toda a sua vida na região do Triângulo Mineiro, né? Essa parte a oeste, mais ao oeste de Minas Gerais. Então, nessa região, mais do que a residência conventual em Carmo do Paranaíba, Uberaba e Frutal, o trabalho caritativo de Frei Gabriel expandiu-se por várias cidades. Ele fazia as chamadas campanhas em favor das obras sociais, que organizava da seguinte maneira: com um caminhão, saía recolhendo donativo por todas as cidades e fazendas. Agora, não mais ele pedia com o saquinho no ombro, né, a bisate e a capuchinha no ombro, mas agora ele arrumava um motorista, subia num caminhão e saía pedir as esmolas pelas cidades e pelas fazendas. Tanto para as edificações, quanto para a manutenção das obras. Então, tanto para construir o asilo, a casa da criança, o hospital, quanto para manter o asilo, a casa da criança, o hospital. Tanto para ajudar na construção da igreja Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, mas também como um jeito de incremento da vida devota, da vida espiritual daquele povo, por meio da oração, enfim. E ele participava de tudo isso. Então, tanto para as edificações quanto para a manutenção, ele recolhia materiais como madeira, areia, tijolos. Além disso, recolhia-se porcos, sacos de arroz, feijão, milho, garrotes, bezerros, frutas e verduras. Uma dos fioretes que a gente escuta do povo ainda do Triângulo Mineiro é que diz que quando os fazendeiros viam o caminhão do Frei Gabriel chegando na fazenda, eles já sabiam que o Frei Gabriel tinha vindo recolher alguma coisa. Né? E os fazendeiros, já acostumados com isso, começavam a separar as produções a parte do Frei Gabriel. Então, nós escutamos, por exemplo, de uma senhora que dizia: eu era criança e o Frei Gabriel passava todo ano lá em casa, 2, 3 vezes por ano. E o meu pai deixava 3 sacos de arroz separado. Os primeiros da colheita eram do Frei Gabriel. Os primeiros sacos disso são do Frei Gabriel. Então, já havia uma destinação. Ele sabia que ia passar por lá, então já havia a destinação disso para o Frei Gabriel. De tudo que se podia ganhar, ele não negava nada. Entre pedidos, encontros, conversas, a acolhida e os conselhos teciam e fortaleciam os laços entre o povo e o frade. Era assim que o Frei Gabriel ficou conhecido e imortalizado na consciência do povo, como o frei que trabalha, né? Não diferente ao jeito capuchinho, mas como o frei que trabalha, o frei das obras sociais, o irmão de todos, aquele que faz caridade, aquele ao qual nós podemos recorrer na necessidade. Então, esse jeito de estar entre o povo fez com que o povo tivesse esses laços de fato tecidos e fortalecidos.
Mas, além das suas campanhas, a figura do frade capuchinho foi se popularizando pelas cidades. O apostolado capuchinho é fato que nunca se desenvolve somente onde os frades residem. As colaborações, as animações, as formações, os incrementos devocionais, as santas missões populares, tudo isso se mostra terreno fecundo para o apostolado capuchinho. E Frei Gabriel, uma típica figura capuchinha, de hábito, cordão, sandália, barba, terço, andando por tudo quanto é canto, ficou imortalizado na consciência do povo do Triângulo Mineiro. Então, ademais, Frei Gabriel se disponibilizava a acompanhar doentes e a serem encaminhados para os hospitais regionais, e deles se ocupava até que fossem internados e tivessem os cuidados necessários. Se o doente estava muito mal e não podia ou não conseguia mais tratamento lá na Santa Casa de São Francisco, que ele tinha feito, Frei Gabriel dava um jeito de levar ali a região do Triângulo Mineiro, fica muito próximo de duas cidades importantes, né, Barretos e São José do Rio Preto. Então, ele levava, né, os doentes para Barretos, para São José do Rio Preto, para Goiás, dava um jeito de encaminhar. E ele ia junto e se ocupava até que todo mundo ficasse internado, ou então tivesse os cuidados necessários. Depois ele podia voltar. Tudo isso sem nunca esquecer as obrigações enquanto frade. Os trabalhos do convento eram exercidos e suas responsabilidades assumidas. Ele dava um jeito, fazia o cuidado com a casa, era o cozinheiro do convento, por exemplo, de Frutal, cuidava da horta, além disso tudo, ainda dava conta de ir para as obras, de fazer os seus pedidos, de sair tudo isso, de ter o cuidado zeloso com a sua vida orante, e aí ele foi desenvolvendo tudo isso. Fato é de que a gente pode, portanto, reconhecer, né, na figura do Frei Gabriel, como apóstolo da caridade, mas não só, as virtudes teologais. Né? A fé, aprendida em sua infância e amadurecida em toda a sua vida, foi de fato rocha firme de edificação da própria existência e da consagração religiosa. Além disso, conservou fielmente a ortodoxia da fé. Né? Reconhecia sua pequenez diante de Deus Altíssimo e a ele entregava as suas preces diárias por si e pelo povo que se relacionava. Uma das coisas clássicas do jeito capuchinho de rezar, da contemplação capuchinha, da oração mental, da vida orante capuchinha, é de fato a oração por si, claro, mas também pelo povo, o que depois conseguimos entender, né, das vigílias, por exemplo, que Frei Gabriel fazia. Fiel devoto da Eucaristia, de Nossa Senhora e de São Francisco de Assis, fez de sua vida lâmpada acesa para iluminar tantos no caminho de Deus. Assíduo às missas diárias e às orações, manifestava sua confiança na divina providência. Em Uberaba, quando era a época de festa de Santa Teresinha, ele dormia na igreja, na sacristia da igreja, para que no outro dia de manhã ele já estivesse lá e arrumasse tudo para a missa logo nas primeiras horas da manhã, bem como na igreja de São Judas Tadeu. Intercessor nas vigílias orantes e eucarísticas que fazia pelo povo, como o próprio dos capuchinhos. Apresentava-se suas obras e intenções de todos os que encontravam durante o dia o coração amoroso de Deus. Então, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de encontro, um dia de muitas ocupações, recolhia-se Frei Gabriel no silêncio da meditação, nas vigílias, para interceder pelo povo e ali apresentar os dramas e anseios vistos e vividos naquele dia. Da virtude da esperança, em consequência da experiência da fé, esvaziado da presunção humana de reconhecimento e exaltação, desapegado de honrarias humanas, apesar que recebeu-as, em Carmo do Paranaíba, ainda em vida, a rua na frente da igreja de São Francisco de Assis e na frente do convento foi chamada de Avenida Frei Gabriel, ele ainda estava vivo. Em Frutal, uma praça foi dado o nome dele, ainda com ele em vida, a Praça Frei Gabriel, recebeu o título de cidadão frutalense, e aí tem uma passagem que um dia o chamaram para a Câmara Municipal e chamaram também uma outra senhora, espírita, kardecista, e aí quando deram a palavra à senhora, por primeiro, ela disse, fez um elogio da caridade, e quando deram a palavra a Frei Gabriel, ele disse, então, desse jeito de cuidado, mas que partia do Evangelho de Jesus. E aí, quando queriam honrá-lo cada vez mais, Frei Gabriel sempre dava um jeitinho de escapulir.
Abandonando qualquer utopismo humano e as ilusões do paraíso terrestre, viveu a esperança de novos céus e nova terra, mas reconhecendo-se instrumento da promoção da graça do reino de Deus entre os pobres. Firmado nessa esperança que não confunde, puxando aqui um pouco de brasa para a sardinha do ano jubilar, né? Firmado nessa esperança que não se confunde, empenhou-se por ser semeador de esperança e da concretude da vontade de Deus nas diversas realidades que percorreu. Missionário da esperança, disponível ao trabalho, disposto ao auxílio, fez do seu ser e da sua vocação ânimo para animar as pessoas, para mudar as realidades e acompanhar os peregrinos nos caminhos de retorno a Deus. Muitas, hoje, idosos, mas muitas crianças, no tempo dele, iam atrás do Frei Gabriel para poder ganhar santinho, para poder ganhar bala, para escutar Frei Gabriel contar histórias. E Frei Gabriel contava a história de São Francisco, de Nossa Senhora, era o jeito dele também de colaborar nessa atividade catequética, digamos assim, nesse anúncio do Evangelho. Por fim, uma coisa muito clara, né, da virtude da caridade em Frei Gabriel. E a terceira virtude teologal pode ser considerada como a expressão mais profunda, clara, viva e expressiva na vida do servo de Deus, Frei Gabriel. Seu amor e a sua dedicação aos mais necessitados, mais do que só preocupar-se com o bem-estar, compreendia a unidade criatural que anseia também pela salvação. Para os doentes, os pobres, os idosos, as crianças, ele se consumiu para dar-lhes condições de vida digna e alívio no sofrimento. Feito frade de todos, conciliava as necessidades dos pobres aos proventos dos ricos e os empenhava todos na promoção humana e na sustentação das obras. Algumas coisas que nós encontramos também escrito do Frei Gabriel, que vai nos ajudar a aprofundar nessa questão, dessa existência pautada em uma espiritualidade profunda. Né? Frei Gabriel bebe profundamente da espiritualidade franciscano-capuchinha. E se a gente vê, por exemplo, essa postulação da santidade do Frei Gabriel, não é diferente da santidade reconhecida nos inúmeros santos da família capuchinha, de uma santidade ordinária. E ele bebe dessa espiritualidade profunda e dessa capacidade ímpar de se unir às almas necessitadas, não apenas em termos materiais, mas acima de tudo espiritualmente. Como frade do povo, ele enxerga cada pessoa que cruza seu caminho como um reflexo do amor divino, tratando a todos com a bondade e compaixão. Dessa forma, atento aos ensinamentos de Jesus, na permanência no amor, foi capaz de seguir os passos do crucificado e ressuscitado da maneira radical de Francisco de Assis. A missão do Frei Gabriel o levou a percorrer inúmeras comunidades, cidades, paróquias, hospitais e nos mais diversos lugares onde sua presença era requisitada. Ele sempre foi signo de renovação espiritual, de reconciliação e de paz. Pregava a simplicidade da fé com a própria vida, com o trabalho, chamando as pessoas à conversão e à prática do amor ao próximo. A vida que decidiu viver foi impregnada de sabedoria e humildade, exemplo que ecoava no coração como chamada vida autêntica, uma vida em que a caridade e a entrega ao próximo ocupam o centro. Né? É um pouco daquilo que diz João, no capítulo 3, versículo 15. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Portanto, o irmão de todos, assim conhecido, herdeiro de um modo de vida da reforma capuchinha, na fiel observância da regra de São Francisco, traduziu na simplicidade, no trabalho e no sacrifício, a dedicação no serviço aos irmãos. Como frade leigo, no meio do povo e de Deus, no meio do povo de Deus, viveu o evangelho traduzido na caridade. Mas como é possível o amor ao próximo no sentido enunciado por Jesus na Bíblia? E aí diz Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, né? Consiste precisamente no fato de que eu amo e em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada ou que não conheço sequer. Isso só é possível realizar-se a partir de um encontro íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando ao mesmo tempo a tocar o sentimento. Então, aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo. Para além do aspecto exterior do outro, dou-me conta de sua expectativa interior, de um gesto de amor, de atenção, que eu não lhe faço chegar somente através das organizações que disso se ocupam, aceitando talvez por necessidade política. Eu vejo com os olhos de Cristo e posso dar ao outro muito mais do que as coisas externamente necessárias. Posso dar-lhe um olhar de amor de que ele precisa. Bom, é essa a expressão da caridade em Frei Gabriel. E aí, já encerro, quase com que um panegírico ao Frei Gabriel, usando essa expressão,
de um discurso feito no Congresso Nacional, na sexta-feira, dia 11 de maio de 1973, feito pelo deputado federal Simval Boaventura, poucos dias depois menos de um mês depois da morte do Frei Gabriel. Faço aqui, portanto, alguns recortes. Diz Simval Boaventura no discurso: não era um homem comum, desses que passam pelo mundo sem deixar as marcas de suas sandálias. A exemplo do pai São Francisco, fundador e patrono de sua ordem, tinha a simplicidade de uma criança, a pureza de uma flor, a suavidade de uma brisa e a força de um vulcão. Tive a felicidade de tê-lo como amigo e por isso mesmo acompanho o povo mineiro, de modo especial os católicos de Uberaba, Carmo do Paranaíba e Frutal, na saudade angustiante que todos deles sentem. Minhas condolências ao senhor arcebispo de Uberaba, às inúmeras paróquias servidas pelo virtuoso extinto, aos reverendos senhores padres capuchinhos do Brasil, e de modo querido aos queridos frutalenses, que têm agora no céu um santo a velar pelos destinos espirituais de sua cidade. E para terminar, só me resta dizer com a contrição que aprendi dos meus pais: a bênção, Frei Gabriel. Bom, é um pouco disso, um panorama geral sobre isso, sobre o Frei Gabriel e por que chamá-lo de apóstolo da caridade, um pouco do trabalho, da história, mediado de espiritualidade e ação. Muito obrigado, Frei, pelas suas palavras. E agora abro espaço para quem queira fazer alguma pergunta, alguma contribuição. Pode ficar à vontade. Só ativar o microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, José Pereira. Frei, boa noite. Parabéns pela exposição sobre o Frei Gabriel. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O Frei Gabriel, ele tinha muita admiração por São José de Cotolengo, pela Casa da Providência que ele criou. Eu queria saber se ele tinha somente admiração por ele, ou ele também se espelhou em São José de Cotolengo para fazer as suas obras de caridade. Muito obrigado pela pergunta, Sr. José. O Frei Francisco de Uberaba, no livro, já coloca esse carinho, essa admiração, essa reverência, né, por esse serviço de São José de Cotolengo, né? Por esse serviço de cuidado, de fato, no auxílio das crianças, dos necessitados. Então, há sim traços desse serviço na inspiração para o Frei Gabriel, né? Seja lá com o Santo Aníbal, no orfanato Santo Antônio, quando ele viveu em Messina, seja por esse outro trabalho, há sim traços de admiração e reverência, e não só, mas de intuição e de ação na vida de Frei Gabriel com esse serviço. Então, há sim essa relação, né? Isso está presente na vida de Frei Gabriel. Eu agradeço, obrigado. Mais alguém? O Frei, em que estado está a causa? Qual a situação da causa de beatificação do Frei Gabriel? Em 10 de dezembro do ano passado, foi concluída a fase diocesana do processo. Nós enviamos todo o material à Cúria Geral e depois o Frei Carlo Caloni, que é o postulador geral da Ordem, no dia 25 de janeiro deste ano, fez a entrega do material e a abertura dos documentos lá no Dicastério da Causa dos Santos. E agora é o processo para receber o documento de autenticidade acadêmica, né? Autenticidade acadêmica não, o documento de validade jurídica dos processos feito para então a nomeação do relator e do colaborador externo para escrever a posício, né? Então, em vista da declaração da venerabilidade, agora falta o decreto de validade jurídica. Frei Josiel tem o microfone? Pode perguntar. Na verdade, é só uma contribuição, né? Eu tive presente
na sessão ali de encerramento do processo, já tinha ouvido falar alguma coisa, inclusive por aquilo que o Frei Glay compartilhava, mas assim foi muito edificante para mim, não é? E ver toda esse testemunho de santidade do Frei Gabriel e mais ainda toda uma atividade, inclusive nessa área social caritativa e de um homem, imagine nos anos 60, 50, 60, 70, um homem de uma intensa atividade social, ele que não era sacerdote, no nosso meio a gente sabe quantas dificuldades enfrentaram os irmãos leigos, mas ele foi capaz desse protagonismo, né? E assim, muito me admira a sua fé, né? Uma fé firme, decidida, como em algum momento aí o Frei colocou, né, lá o exemplo do bispo, mesmo diante de algo que parecia assim impossível, e ele não ali com aquela fé dizendo: o senhor vai voltar aqui para dar a bênção, e realmente isso acontece. Depois, uma coisa que é relevante, claro, em todas as causas, e na do Frei Gabriel não é diferente, que é essa fama de santidade, né? Então, mesmo já tendo passado aí algumas décadas da morte do Frei, mas a sua fama de santidade é presente no meio do povo. Há ainda quem conheceu o Frei Gabriel, e é interessante que essa memória vem sendo transmitida às novas gerações, né? E agora a causa de beatificação e canonização só vem fazer com que realmente esta fama de santidade continue presente e esse testemunho do Frei Gabriel seja oficialmente reconhecido pela Igreja. Então, é uma alegria muito grande saber que temos mais um capuchinho e aí das Minas Gerais com esta fama de santidade que nos deixa realmente um exemplo de vida. O Frei Glaico e o Frei Josiel, né, que estavam, lembrando que eles estavam, participamos juntos lá do primeiro encontro nacional de postuladores em Brasília, de 14 a 17 de julho, na casa do Dom Luciano, que tivemos a graça de nos conhecer pessoalmente e conversar também um pouco, né, sobre a causa. Eu ouso dizer que o Frei Josiel é a maior referência entre os capuchinhos de causa de beatificação, né? Não só pelo aporte das tantas causas que ele acompanha, mas também pelo conhecimento, pela propriedade e pela disponibilidade em ajudar, né? Desde o começo, quando a província de Minas Gerais começou a dizer da causa de beatificação, ainda lá no ano de 2020, nós procuramos o Frei Josiel, ele nunca se negou, nunca pôs nenhuma dificuldade para nos ajudar. Inclusive, vindo o ano passado a Frutal para nos ajudar no encerramento da causa, né? Estando ali junto com o Frei Carlo Calone, com o ministro provincial da Sicília, o antigo provincial de Messina. Então, estavam ali os freis, e o Frei Josiel estava ali junto de nós para nos ajudar nisso tudo. Então, nós devemos muito, né? Eu brincava com o Frei Josiel. O senhor já é protegido por muita gente, né? Tem Frei Damião, tem tanta gente, mas agora ainda tem um espacinho por Frei Gabriel, né? Então, Frei Gabriel ainda continua e continua intercedendo por esse irmão, né? Então, o Frei Gabriel, o Frei Josiel, tem um carinho, uma admiração muito grande nossa aqui, dos capuchinhos de Minas Gerais, por toda a ajuda. Eu brincava lá no encontro que as causas do Frei Josiel não cabem numa mão, são mais de 10. E assim, é uma alegria enorme, porque agora, olhando aqui para o professor Colasso, que ocupa a cadeira São Francisco, da nossa academia, a família religiosa que tem o maior número de causas de beatificação aqui no Brasil é justamente a família franciscana, tanto a ordem dos frades menores, as três ordens, os frades menores, os capuchinhos e os conventuais têm causas de beatificação aqui no Brasil, com um destaque para os capuchinhos. É sinal que a santidade realmente floresce, brota na terra de Santa Cruz. Mas alguém gostaria de alguma contribuição? Eu vejo. Boa noite. Boa noite, irmã Boa Adriana. noite. Só uma apreciação mesmo, né? A gente escuta, escuta. É, a santidade é algo muito simples, né? E é porque é simples, é extraordinário.
a gente quando vê cada história de santo, parece que eles tinham uma vida comum, né? Assim, parece que não existe carisma, não existe eh, contexto cultural, né? Todos tinham uma bondade extrema, né? Que as pessoas se sentiam muito próximas, essa questão da acessibilidade, né? Das pessoas terem aquele contato forte, né? Às vezes as pessoas nem tiveram contato, mas ouviram falar e passaram a acreditar e passaram a cultuar ainda em vida. E é muito gostoso ouvir isso, né? Eu fico muito feliz, porque no dia a dia, né, às vezes a convivência é diferente, né? Mas que bom que a gente, né, tem aí pessoas que passam pela vida e são luzes, né? Eu nunca tinha escutado falar nele. Obrigado pelo prazer de poder ouvir, Frei Cláudio. Mas assim, é, a gente passa, o conhecimento passa a fazer parte da vida da gente, né? Então, assim, me chamou muita atenção, porque eu escuto, né? Parece que não faz diferença, né? Ser franciscano, ser vicentino, ser Francisco, ser Assis, ser Roberto, ser Cláudio, quem seja, ser Marcos, ser Antônio, né? A santidade, ela tem essa característica, a bondade, né? E me chamou muita atenção essa questão da pessoa próxima do povo, né? De tal maneira que as pessoas colocam aí até os apelidos carinhosos, né? É o irmão disse, daquilo. Então, obrigada pela oportunidade de ouvir histórias edificantes. Frei Glaico, muito obrigado, em nome da Academia Brasileira, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade em trazer, não apenas para a academia, mas para todos aqueles que nos acompanham, um pouco sobre a santidade deste irmão franciscano. Recordo que quando nos conhecemos pelas redes sociais, ele sempre, eu acho que tinha feito alguma postagem e o senhor me perguntou, cadê o Frei Gabriel? Eu acho que alguma visita que eu tinha feito a alguma causa de beatificação, e o senhor me perguntou quando é que o senhor vem a Frutal visitar o Frei Gabriel, e até aquele momento eu recordo que eu tinha ouvido falar da abertura da causa, mas não tinha feito nenhuma pesquisa ainda sobre ele. Realmente é uma. Eu fico muito contente quando essa ressonância das visitas, do trabalho que realizamos, alguém que não venha visitar a nossa causa, venha divulgar, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, nosso muito obrigado, que o Senhor, bom Deus, possa sempre abençoar o seu ministério e o seu trabalho e a causa do Frei Gabriel. Gostaria de pedir que todos pudessem abrir, na medida do possível, as suas câmeras para que a gente possa fazer o registro e pedir ao Frei Glaico que faça a oração final. Então, após a oração, o Vitor Hugo vai fazer o registro deste momento. Pode fazer a oração, Frei. É com o senhor, a oração final. Muito bem, agradeço ao convite, a esse espaço de divulgação, de partilha, né? Agradeço a todos que estão aqui, tem alguns confrades da minha província aqui, Frei Adriano, Frei Kleber, o pessoal tá todo aqui também junto, né? Agradeço as colocações e Dom André ainda não foi visitar o Frei Gabriel, né? Irei em breve, um dia irei. Eu já o cobrei, ainda não foi. Esteve perto ali na região do interior de São Paulo. Sim, sim. Bom, fica o convite. De 18 a 20 de setembro desse ano, nós celebraremos a 4ª Romaria Franciscana do Servo de Deus Frei Gabriel, em Frutal. Então, celebrando esses 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco, junto com o Jubileu de Esperança da Igreja, nós vamos celebrar a Romaria Franciscana de 18 a 20 de setembro, em Frutal. Muito obrigado por isso tudo. Então, agradecidos a Deus por este nosso encontro, por esta nossa partilha de tantos testemunhos de santidade, de tanta interpelação a viver de fato a graça da santidade presente no ordinário, no concreto da vida, que os nossos santos, nossos beatos, os veneráveis, os servos de Deus continuem sendo exemplo de santidade pela sua vida que questiona, pelo seu testemunho que ilumina e pela intercessão que nos fortalece. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e Eu bem.